sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um TDM Cast, o podcast da Toda Música. E hoje eu estou com um convidado especial, um convidado diferente, que não é músico, não é da área do áudio, mas é de total interesse do que os músicos precisam na sua carreira profissional. E nós vamos falar hoje sobre vendas, sobre estratégias de vendas, sobre como se portar perante um cliente, né? O músico, quando ele não está no palco, ele tem que estar vendendo seu trabalho. Muitas vezes, né, os músicos são autodidatas, são autônomos e fazem esse processo também, né, que acho que ninguém gosta de fazer, mas é um processo muito necessário e muito importante para a carreira do músico, para complementar, né, e fazer sentido para a sua produção, né? Eu sempre digo para os meus alunos, não basta a gente fazer música no nosso quarto, não basta a gente fazer música na nossa casa se a gente não souber vender o nosso peixe. Então eu estou aqui com Ronaldo Vargas. O Ronaldo, deixa eu contar para vocês, né? O Ronaldo, ele teve uma passagem aqui pela Toda Música, né, como consultor da empresa, e nas nossas conversas de corredor, né, Ronaldo, a gente foi amadurecendo uma ideia e trocando experiências também, né, do quão importante é a gente saber vender o nosso trabalho, e eu acho que vai ser um podcast muito agregador para as pessoas que estão nos assistindo em casa, porque a gente vai falar de algumas coisas que eu acho que na grande maioria dos músicos a gente peca, né? Pelo menos em um aspecto a gente peca, né? É muito difícil de a gente dar conta de todas essas demandas. Então, Ronaldo, quero que tu te apresente, contar um pouquinho da tua trajetória rápida aí, como é que tu chegou, né, nessa profissão, talvez até como tu encontrou toda a música aqui no teu caminho dessa vida, e depois a gente vai aprofundando aí o nosso assunto, tá bom? Palavra é contigo aí, obrigado. Obrigado, Dani. É uma alegria muito grande. Eu que participei assisti de camarote, né, o início, né, desse projeto tão bonito realizado por ti, também pelo Fernando. E eu diria o seguinte, que vendas é uma arte, uma profissão ou um estudo que não só o músico muitas vezes peca, mas muitas profissões pecam, né? Tu pode pegar médico, advogado, os grandes especialistas de vendas, eles oferecem essas técnicas para diversas profissões. E claro, aqui a gente vai falar para músico, né? Eu trabalho com vendas desde os 11, 12 anos de idade, quando a minha mãe abriu uma loja de decoração. E eu atendia lá na loja dela, aqui na 25 de julho, bem pertinho de nós. E, e teve uma história bem bacana aí, que a loja também pegou fogo, né? E o meu irmão tinha 16 anos, ele já podia trabalhar na época, né? Eu sou de 81, meu irmão é de 77, né? Então, lá no século passado, né? A gente podia trabalhar com 14 anos e já fazia carteira de trabalho, né? E, enfim, eu estava em casa, a minha mãe fazendo cortina em casa, e ela era separada, né, com 3 filhos, né? A minha irmã tinha lá seus 9, 10 anos, o meu irmão trabalhando e ela precisando pagar as contas. Então ela fez uma cesta de lanche, me mandou ir no 1,99 comprar uma caixa de isopor, e ali ela botou bolo, enroladinho, né, um monte de lanches, e disse, vai pro centro vender. E eu pensei o seguinte, poxa vida, vou pro centro vender, o que eu vou fazer? Eu vou procurar onde tem dinheiro. Onde é que tem dinheiro? Banco. Lembrei que meu tio trabalhava no banco. Fui lá no Unibanco, ali aqui na Joaquim Nabuco. Cheguei lá, bati na porta e disse, e era depois do horário de fechamento do banco, eu quero falar com meu tio e tal, né? Eu dei o nome dele. Entrei e aí ele me apresentou, né? Tio Roque. E aí ele falou assim, casado com a minha tia, irmã da minha mãe, né? E ele falou assim, esse aqui é meu sobrinho e ele vende lanche, né? Então compre aí, né? E eu comecei a minha primeira venda ali. E eu disse, bom, deu certo aqui, vou no outro banco. Cheguei no outro banco e disse, olha, eu vendo naquele banco, quero vender aqui também. Bacana. Né? E eu tinha 12 anos, 13 anos. Bom, fiz o que precisava ser feito. Fiz a venda de todos os lanches. Eu cheguei em casa, na época eu usava uma pochete e um cestinho. A moda antigamente era pochete, né? E ali era uma ferramenta, né? E eu me lembro da alegria da minha mãe. A alegria da minha mãe de ver a meta. Ali eu tive a primeira experiência da meta batida, né? Eu digo que ali eu comecei a entender o que é a profissão de vendas. A profissão de vendas é tu leva para as pessoas algo,
né? Tu ajuda elas porque eles estavam trabalhando, eles precisavam de uma pausa, de um lanche. Eu levei essa transformação até eles e eu trouxe o resultado financeiro, né? Mas mais do que isso, né? O objetivo da meta batida. Então ali foi a minha primeira experiência de vendas. Depois já com 19 anos, aí eu fui para outras áreas, auxiliar de almoxarifado, enfim, trabalhei com uma série de outras coisas, né? Concluí meus estudos até o ensino médio, né? E aí eu consegui um emprego numa empresa chamada Health Center. E aí eu tenho uma história com meu pai daí. Meu pai, quando eu fui promovido de auxiliar de almoxarifado para vendedor, meu pai disse assim: agora tu vai exercer a tua vocação. Nunca me esqueço dessa frase. Então, meus pais são fundamentais da minha profissão, né? Eu segui a carreira, virei gestor em vendas, me formei na área, né? Eu comecei a faculdade lá com administração, depois eu não concluí administração, mas concluí gestão comercial pela Unicinos, né? E fiz diversos cursos em vendas, né? Casei com uma musicista, né? Uma cantora. Eu não sou músico, mas eu arranho numas cordas ali de violão, mas Tu não. queimou a minha pergunta, porque eu ia fazer o gancho, né? Qual Tu ia era a tua fazer? relação com a música, mas aí tu Sim. já tá explicando para nós. E aí, então, são, né, mais de 30 anos de experiência em vendas, né? E a minha relação com a Toda Música foi a partir daí, né? Eu conheço o Fernando há muito tempo, ele precisava de alguém para fazer um processo, uma evolução no processo comercial da empresa, e ele me convidou para fazer esse trabalho. E aqui estou. Que bacana, que bacana. E Ronaldo, rapidamente tu comentou um pouco dessa relação na tua família, né? Você tem uma esposa que também é da área. E tu já teve alguma experiência de consultoria para músicos diretamente ou não? Sim e não, né? Não oficialmente como consultor para músico, mas por estar no meio, de conhecer muitos músicos, muita conversa informal, entender a realidade, a dificuldade de se colocar no mercado, de entender o seu valor. É, na igreja já toquei violão em missa, toco ainda de vez em quando, né? Muito menos hoje. Já tive uma banda lá onde tinha muitos músicos muito bons, né? E eu era o cara que vendia o nosso show, né? Então, eu chegava lá e oferecia, tem um pessoal aqui muito bom. Então, eu sempre fui essa pessoa das relações, né? Bom, ali tem um espaço, ali eu vou encaixar o meu time, né? Então, eu nunca fui um cara talentoso musicalmente, né? Mas eu sempre fui um cara que estava no meio de muitas pessoas talentosas. Que bacana, que bacana. E eu acho que o que todo músico precisa, né? Talvez a gente possa entrar nesses pontos, né? A gente vive um mundo moderno agora, né? De rede social, de era digital. Eu sempre brinco, né? Que sei lá, há 15, 20 anos atrás, vender, a gente ia para jornal, anúncio de jornal, batia nas portas dos bares, das casas noturnas, a gente gravava um CD, gravava demo, né? A fita demo ou CD demo, entregava lá, né? Para os donos dos bares, para os teatros, enfim. E era um processo bastante simples em termos de opções que a gente tinha, né? Ou se tinha muito dinheiro ia para televisão fazer comercial, ou botava no jornal, ou fazia um panfleto, né, para mostrar materiais. E no caso do músico tinha essa questão das mídias ainda que a gente precisava, né? E hoje a gente vive nessa era digital, né, onde tu tem que ter muito conhecimento, né, saber quem é o teu público. Talvez assim, ainda de uma forma genérica, né? O que mudou do antigamente? As teorias, as técnicas de venda, elas permanecem as mesmas, assim, pelo que tu estudou? Ou isso é um processo bastante recente, de acordo com essa transformação digital aí da internet? Tem um livro chamado Vendas 3.0 que conta a história das vendas, né? Porque como é que começou essa história de vendas, né? Tu tinha lá na era da industrialização, né? Na Revolução Industrial, uma comunidade que fazia martelo. Aí tu tinha uma outra comunidade que fazia serrote. E aí eles produziam aquilo ali. Bom, preciso trocar isso aí. O que faziam? Pegava o cara que era o melhor relacionado, que tinha uma boa comunicação, né? Antigamente se falava a lábia, né? Aquele cara que tinha mais lábia, botava ele numa carroça e dizia, vai lá e troca. E aí ele, já que eu vou passar no cara que na comunidade que faz o serrote, eu também vou passar lá no pessoal que faz o prego, né? Aí nasceu o caixeiro viajante, né? Então, esse é o início do processo de vendas. Então, o mercado como um todo ele vai crescendo e as vendas elas sempre vai crescendo atrás, né? Com a era digital, o marketing ele tomou o protagonismo das vendas, principalmente no que a gente chama de prospecção, né? Hoje se fala muito em lead, funil de vendas.
né? Hoje se fala muito em Explica para o leigo o que é um lead. um lead. Um lead é um contato, né? Dentro da veia do marketing digital ou da venda propriamente dita, né? Antigamente se falavam uns prospect, né? Aí a nomenclatura, não vou entrar no mérito aqui no detalhe, né? Mas basicamente eu tenho um possível interessado no meu produto ou no meu serviço. Isso é um lead, né? Então, por exemplo, eu sou músico, né? E o meu negócio é tocar em barzinho. Então, assim, quais são os possíveis bares que eu tenho em Novo Hamburgo que eu posso tocar? Eu começo a fazer uma lista. Essa lista dos possíveis são os leads, são os contatos, né? E eu posso buscar isso de forma digital ou de forma analógica, né? Entendi. Ou eu sou um professor, né, e tenho que ir atrás dos meus alunos individualmente, ou eu tenho uma escola e eu preciso atrair clientes, né, alunos para minha escola também, Tu né? tem que sempre pensar no teu público, né? Então, hoje o marketing digital trabalha muito isso, né? Tanto é que eu anotei algumas coisas aqui, né? Então, a primeira coisa qual é teu público-alvo, né? Perfeito. Então, tu vai buscar um contato, né? Hoje o marketing digital, ele te dá muitas ferramentas é, de tu buscar isso na internet. Então, quando tu vai lá fazer se fala muito em tráfego pago, né? Lá no tráfego pago tu vai escolher, por exemplo, eu quero dar aula para crianças. Então eu vou buscar o público criança? Não, provavelmente eu vou buscar o pai dele, né? Então, pessoas que são pais, pessoas com uma idade de 20 a 30, de 30 a 40, que têm filhos de idade entre 6 e 10. Então, e aí tu pode ir trabalhando de diversas formas essa pesquisa para direcionar para o teu público-alvo. Então, o marketing digital ele evoluiu muito nesse sentido, né? Ele já nos Uhum. traz essa informação. Antigamente não era assim, né? Antes aí da década de 90, 80, enfim, lá no início, tu tinha que bater de porta em porta. Tanto é que década de 60, década de 50, né? Existiu, principalmente nos Estados Unidos, né? O vendedor porta a porta, né? Então, isso é algo que se perdeu, né? Então, hoje a gente tem no digital uma maneira muito mais fácil de tu buscar os teus clientes, porque todo mundo tem um celular, né? Sim. Mas eu acho que tem uma questão aí, né? Quando você tem uma rede social, por exemplo, tipo Facebook, TikTok ou Instagram, e quando você faz anúncios orgânicos, né? Orgânicos seria o caso ali de simplesmente ir postando coisas, né, nas suas redes. Ali, quem é amigo teu vai ver, né? Os amigos mais próximos, as pessoas que mais interagem contigo, né? E a gente acha que nesses filtros você está falando especificamente de tráfego pago, né? Aí Uhum. que eu consigo estabelecer, né? Porque a Sim. ferramenta, se a gente não pagar para a ferramenta, ela vai entregar para a gente só aquilo que já está ali, né? Das pessoas que convivem e se comunicam com a gente, né? E eu acho que esse é o ponto importante, né? Da gente aprender a usar essas ferramentas de tráfego pago, né? Para Sim. entender que talvez aí tu possa nos explicar um pouco melhor. Ser somente orgânico vai funcionar? Quais são os prós e contras, né? Qual é o que vai fazer dar certo nas minhas publicações orgânicas, né? E o tráfego pago, quando eu preciso acionar, quando eu não preciso acionar. Preciso necessariamente, vamos pegar uma pessoa que já é famosa, ela não precisa mais talvez patrocinar, né? Ela por si só já se tornou o seu próprio produto e ela vende por si só, né? Como é que seria isso para um músico que está começando aí? Que estratégias tu colocaria como um caminho a se seguir aí? Primeira coisa que deveria qualquer pessoa que vai abrir um negócio fazer é definir o seu modelo de negócio, né? Então, o que que é o tráfego pago? O tráfego pago, ele é uma das ferramentas de buscar pessoas interessadas no teu produto ou no teu serviço. Então, se eu vendo um show ou se eu vendo uma aula, uma das ferramentas é o tráfego pago. Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, tá bom, o que que eu quero comunicar? Essa é a primeira coisa. Eu vou dar aula de música ou eu vou fazer um show. Esse é o primeiro ponto. Então, eu defino meu negócio. Aí, segundo ponto, né? Eu vou vender meu show para quem? Porque o público é importante também. Então, eu vou me direcionar para aquelas pessoas. Eu vou fazer só no digital? Não, eu tenho que ter um plano para o digital e eu tenho que ter um plano orgânico, né? Então, por exemplo, eu estou na Toda Música como consultor desde julho do ano passado. Era um projeto de 3 meses, né? Que virou quase um ano. Que virou quase um ano, né? E, e ele continua, né? Agora a gente muda o nosso modelo de negócio, mas a gente continua nesse processo. É, eu comecei de que forma? Conversando com o Fernando.
Então eu fui lá, conversei com ele, ele conversou comigo. Então eu preciso trabalhar nas duas formas, no digital, né? E eu preciso trabalhar no analógico. Então esse é o primeiro ponto, né? E aí, ok, quando eu for ir para o digital, aí existe uma série de ferramentas que a gente pode trabalhar. Bom, que nem eu falei, eu vou definir um público, mas eu preciso definir um único público? Não, eu posso trabalhar, por exemplo, para pessoas de 20 a 30, de 40 a 50, trabalhar para jovem. Então, se meu perfil é o jovem de 15 a 20 anos, eu tenho que trabalhar com ele, mas por que que eu não vou influenciar o pai dele também? Uhum. Né? Muitos artistas famosos fazem isso, né? Eles gravam músicas infantis, né? Tu vê Ivete Sangalo gravando música infantil, tu vê Milton Nascimento gravando música infantil. Por quê? Porque a geração que consumia muito o produto dele está envelhecendo. Então, como é que ele vai se renovar e se perpetuar? Ele vai fazer uma participação lá com o Mundo Bita, né? Uhum. Numa gravação, Lulu Santos, fez uma gravação. Então, o que que eu tenho? Eu tenho lá um público infantil, eu tenho um público adulto, aonde eu faço uma mistura dos dois e eu tenho um aumento do meu público. Bacana, bacana, muito bacana. E agora, dentre tantas ferramentas, eu acho que a gente pode destacar assim, né? YouTube, vamos falar especificamente para músicos, né? O YouTube, onde você consegue, através de uma TV, uma tela maior, né, ter uma melhor entrega, né, uma qualidade melhor na entrega do teu produto, do teu show. O som fica melhor, né? A imagem fica melhor. E a gente também tem as redes sociais, eu acho, né? Vamos colocar aí talvez Instagram, Facebook como as principais agora desse momento da história. Você sabe lá quando você vai estar assistindo esse vídeo, né? Daqui a 2, 5 anos, talvez a gente esteja falando de outras ferramentas, né? Mas em 2024 a gente tem como principal o Instagram e Facebook, né? Para nossa faixa etária, aí, 30, 40 públicos adultos. Uhum. E existem também as ferramentas do Google, né? Eu acho que são ferramentas de busca, né? Que são um pouquinho diferentes. Agora, indo em direção às redes sociais, uma coisa que eu, o Daniel particularmente, né? E eu vejo alguns amigos artistas também, eu acho que existe uma grande dificuldade, ou talvez um grande desafio da gente separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional, né? Porque às vezes você está lá postando coisas do dia a dia, do churrasquinho com a família, e ao mesmo tempo aquilo é a sua ferramenta de trabalho. E às vezes a gente não define isso, né? Tu partiu lá da primeira ideia de que a gente precisa definir primeiro para quem a gente está vendendo, o que que a gente está vendendo, e muitas vezes a gente não define propriamente o que está vendendo na nossa rede social. Então, como é que tu enxerga isso? Algumas pessoas já me disseram, não, é importante que o artista, além de vender, mostre a sua vida pessoal. As pessoas querem saber da vida pessoal, né? E como é que tu aconselharia as pessoas aí? Como é que se articula isso, né? De dar conta. E tem as questões dos vícios, que eu acho que a gente pode falar mais para frente ainda, né? Sim. Mas vamos falar profissionalmente agora. Bom, o digital ele é algo que ele não foi 100% explorado ainda, né? A gente consome muito Uhum, e a cada minuto entra uma novidade. Então a gente tem que ter um respeito muito grande para colocar como uma regra, né? Claro, existem alguns conceitos que são padrão, algumas coisas que funcionam e que são tendência, né? Agora, ah, por exemplo, o cara que coloca a vida pessoal junto com a vida profissional, que é um artista famoso, né? Ele é um lifestyle. Ele é uma pessoa que está consolidada naquilo ali. Agora, quando ele começou, né? Tu, por exemplo, sei lá, eu sou um artista aqui de Novo Hamburgo e eu quero seguir sei lá, o Chororó. Pensei no Chororó agora, mas enfim, o Renato Albani, né? Enfim, que seja qualquer pessoa famosa aí que misture vida pessoal com profissional. Tá bom. Muitas vezes a gente está copiando o que ele está fazendo hoje. Mas como ele começou lá no início, quando ele tinha 1.000 seguidores? sim. Então, esse é o primeiro olhar. Se eu vou imitar alguém, eu preciso imitar alguém no início dele, lá no início da carreira. Uhum, E esse é o primeiro erro que as pessoas cometem. Então eu vi lá que hoje o Renato Albani postou. Eu falo Renato Albani porque eu consumo muito os vídeos dele, né? entendi. Mas, ele postou uma foto dele num churrasco, sei lá, num cruzeiro com o Neymar. Pô, legal. Tá, mas quantos milhões de seguidores esse cara tem?
Há Sim. quanto tempo ele está na estrada, Digamos que ele né? pode fazer o que ele quiser nessa atual fase da vida dele, né? Exatamente. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso copiar ele lá no início. E será que ele fez isso? Então, essa é a pergunta que a gente tem que se questionar. Porque muitas vezes, o que que falta para nós? Falta duas coisas: constância e planejamento. Então, a vida de qualquer profissional não é só talento, né? Tu vai ser músico, tu vai ter que ser bom em música, tu vai ter que ser bom em administração, tu vai ter que pensar que o teu cliente não é só o cara do palco, mas quando tu tá chegando, o cara que tá te pagando, ele tá te avaliando. Quando tu tá chegando ali para montar o teu som, ele tá te avaliando. E quando tu tá indo embora, conforme tu deixou a estrutura que ele te emprestou, que é dele, ele vai estar te avaliando também. Então, eu preciso pensar mais do que simplesmente eu vou fazer um show e matar pau, né? Sim. Não é só isso. Então, quando eu vou fazer meu planejamento digital de tipo de conteúdo, vou pro Instagram, vou ser lifestyle, né? Vou fazer o quê? Eu vou fazer ahn, hoje um story da minha vida, com a minha filhinha, ou com meu filhinho, ou com a minha esposa, com meu marido, ou eu na academia. Ok. Por quê? Porque o outro fez também? Não, calma. Pensa um pouquinho antes no que tu tá construindo. Primeiro tu precisa construir a tua autoridade. Então, quando tu tem teu público-alvo, tu primeiro precisa dizer o seguinte, ó, eu sou uma autoridade nisso daqui. Depois tu mostra a tua vida, né? Para mim seria um processo mais lógico, né? Esse seria um caminho. Perfeito. Tu falou da questão autoridade. E aí acho que a gente pode entrar um pouco mais aprofundadamente na questão de carreira de músico. Vamos pegar o exemplo hipotético aqui do artista, né? O cara que quer se lançar como artista. Que tipos de dicas tu poderia dar? Que tipos de estratégia? É ele tocando? É ele dando dicas? É ele botando músicas na íntegra? É ele fazendo cards com ideias? Ou ele fazendo vídeos em Reels? Qual é a estratégia do momento aí? Ou o que tu poderia ajudar para o pessoal que está ouvindo? Eu não vou dar minha opinião, mas eu vou falar uma conversa que eu tive há pouco tempo atrás aqui dentro da Toda Música com um grande artista aí que ele atuou já em mais de 15 países, ele vive do digital, já gravou com grandes nomes, né? E ele fala o seguinte: sonho. Tu tem que transportar a pessoa para um sonho. Boa. Então, esse é o primeiro ponto. O que que tu vai entregar para aquela pessoa? Tu tem 0,8 segundos para passar no dedo de alguém. Então, entrega algo bom, né? Seja constante. Entrega um sonho, né? Aí isso no teu Reels lá, né? Ou no YouTube, né? Nos cortes, né? Nesses vídeos cortados. Tu entrega lá o refrão daquela música que tu melhor canta, com a melhor imagem que tu consegue fazer, com a tua melhor entrega, né? E tu faça isso constantemente. Aí na tua rede social lá, tanto no YouTube quanto no Instagram, aí tu prepara lá a tua página para quando tu deixar aquelas imagens fixas dizendo quem tu é, se tu faz show, tu fala quem tu é dentro da tua página. Aquele cara que se interessou pelo aquele pequeno conteúdo, ele vai te pesquisar. E aí tu precisa entregar para ele o teu contato, tu precisa entregar para ele todo essas informações necessárias de quem tu é. Então a rede social ela tem esse essa característica, né? Vai te visitar quem tem interesse por ti. Só que o interesse ele parte daquela primeira pescada que o cara pega ou num Reels ou num short, enfim. E eu acho que tem uma, Agora, desculpa. desculpa te interromper, e eu acho que tem uma questão, né, que a gente sempre fala de estar com esse perfil preparado, porque muitas vezes a gente faz lá um vídeo que bomba, aí o cara entra no perfil, tá, mas ele só tem um vídeo, página de dentro tá toda bagunçada, vida pessoal, coisas, né, desorganizadas, não sabe quem é, então acho que acontece isso também, né, da gente planejar o nosso momento, ou os nossos momentos, para que quando a gente queira realmente se vender, comece a estruturar tudo isso, né. Sim, e não pode esquecer de uma outra coisa também, né? O público que paga tá no Facebook muitas vezes. O Uhum. Facebook, hoje, assim, quem tá muito conectado, olha muito para Instagram, olha muito para YouTube, mas esquece o Facebook. Então tem muita gente que tá ali e que precisa ser valorizado também. Então esse público ele não pode ser esquecido, né, quando eu vou fazer essa construção. Mas é bem isso, assim, se tu tem um entendimento,
de que a tua marca no digital ela vai ser construída com constância, as coisas vão acontecer naturalmente, mas é constância, não vai ser da noite pro dia. Tu prepara um conteúdo hoje, tu prepara um conteúdo amanhã, não vai ser um mês, né? Entenda que é um processo longo, é um processo lento e é um processo constante. E aí, com o tempo, né, as pessoas vão te reconhecer. Agora, nós estamos falando de uma parte que é o digital, sem esquecer do analógico, né? Sim. Uma última ainda sobre o digital, que eu acho que talvez seja a dor de muitas pessoas que estejam nos assistindo, é o fator desinibição, né? A coragem de a gente olhar para uma câmera, a coragem da gente se expor, né? De se gravar. Eu acho que tem muitos músicos, né? E eu percebo isso com os meus alunos, né? Muitos alunos que tocam super bem e às vezes entra alguém na sala, já treme a base, né? Ou liga uma câmera, a pessoa erra. Que dicas tu daria, assim, né? Eu acho que às vezes a gente acaba se não se expondo, né? Mas ficando tímido e deixando de fazer as coisas, porque às vezes a gente quer que fique muito perfeito, ou tem alguma ruguinha que aparece, alguma coisa assim, né? Quando na verdade deveria ter mais feitos do que perfeitos, né? Que dicas tu poderia dar para quem está nos assistindo? Eu fiz um curso há um tempo atrás, na verdade, uma cadeira na Faculdade de Comunicação e Expressão em Vendas com o professor Jorge Geisler. Quem quiser procurar aí, procura o professor Jorge Geisler, que vale muito a pena. Excelente professor que eu tive na Unicinos. E ele falava sobre falar em público. E essa dica sobre falar em público, ela serve exatamente para a tua pergunta. Uhum. A primeira coisa quando eu vou falar em público ou quando eu vou me expor o meu talento em público, seja você mesmo. Esse é o primeiro ponto. Seja você mesmo, né? Então, por mais que eu esteja aqui um pouco tímido, eu sabe que eu tenho um carinho enorme por ti, Dani, e admiro também pela tua pessoa e pelo teu talento, então eu fico um pouco nervoso de estar aqui contigo, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou aqui, mesmo estando talvez um pouco encabulado, envergonhado, né? Enfim, eu preciso ser eu mesmo. Quando eu sou eu mesmo, eu vendo verdade, as pessoas compram verdade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, faz o que tu sabe fazer. Se tu vai falar em público, fala do que tu sabe. Não fala o que tu Uhum. não sabe, né? Terceiro, treina aquilo que tu vai fazer. Se tu tem domínio daquilo que tu vai fazer, então a coisa vai acontecer naturalmente, né? Quarto, se permite errar, porque tá tudo bem, né? Muitas vezes a gente faz a coisa certa, faz a coisa errada. Agora, todo mundo erra. Tem várias pessoas aí que estão dirigindo grandes empresas, político, músico, que volta e meia aparece alguém pedindo desculpa porque falou alguma coisa errada ou porque fez alguma coisa errada. Então, tu tá iniciando, tu não tem experiência em público e tu vai tocar pela primeira vez, qual é o problema de tu errar uma nota ou, né? Se permita isso. Muitas vezes a gente transforma um excesso de humildade de uma certa forma no orgulho. É. Porque o que que tu tá fazendo? O que que tu tá dizendo? Ah, eu não posso errar na frente do outro. Quem disse que tu não pode errar? Tu é Deus? Tu é perfeito? Tu é um ser de luz tão maravilhoso que só tu não pode errar? E eu acho que o fato da gente estar consumindo, né, diariamente nas redes sociais postagens que estão editadas, a gente esquece muitas vezes que isso está editado, né? Sim, Que a gente normalmente não passa pela nossa cabeça quantas vezes será que ele fez aquela gravação até dar certo aquilo ali, né? sim. Quantas vezes, quantos processos de edição, quantos cortes foram feitos atrás daquelas postagens ali, né? Quanto tempo a pessoa ensaiou, a pessoa estudou para estar ali, né? Então eu acho que a gente às vezes faz a autocrítica, não, tem que ligar a câmera e sair fazendo e tem que ficar bom. Daí se não sai na primeira ou na segunda, a gente já se frustra, né? Sim. Mas sabe lá, né, o quanto essa pessoa, as pessoas que a gente admira, né, os profissionais que a gente admira, sofreram para chegar onde chegaram, né? Sim, eu lembro da frase de um grande regente, né? Que foi regente da minha esposa, foi teu colega também, o Goi Komozinski, né? Uhum. Ele falava assim a minha esposa me contava essa frase, né, nos ensaios, olha, tem coisas que são horas de voo, né? Então, a prática vai te dar uma certa habilidade. Então, vai chegar um momento. Eu lembro de uma história, vou contar um exemplo dessa história que quem me contou foi o Samuca, né? Que é um grande músico aqui da nossa região. Aham. E eu e o Samuca estudamos juntos, né? E o Samuca foi num show do Eric Clapton. Aqui, acho que foi na época no Olímpico ainda, né? Pra ver como a gente é jovem há mais tempo, né? Nós já estamos aí na turma dos seminovos, né? E eu perguntei, e aí, Samuca?
que tu viu de diferente, tu como músico, né? Me conta pra mim, né? O que tu viu lá que foi impressionante pra ti? Aí o Samuca falou assim pra mim, olha, parece que ele já viveu tudo. Toda a experiência que ele podia viver de palco, ele já viveu. Eu tava ali, ele tava encantado com o show em si, né? E ele já viveu muita coisa. Então, mas ele é o Eric Clapton, né? Sim. Então, para ele chegar a ter essa segurança toda, quantos shows ele fez, o quanto ele ensaiou, o quanto ele praticou aquilo ali, quantas horas de voo ele tem, né? Então, muitas vezes a pessoa está começando e aí ela está se cobrando por algo que não faz sentido ele se cobrar, né? Ele precisa se permitir para poder, com o tempo, ir se tornando melhor. Exato. Eu acho que é isso, né? Tem espetáculos muito complexos, assim, que você exige toda aquela estrutura de ensaios. Eu lembro de uma vez ter acessado, eu tenho um colega que é muito fã do U2, e aí ele conseguiu os áudios das mesas, né, dos bastidores do U2, que tinham contagens no ouvido do Bono, dando as entradas de quando ele tinha que cantar estrofe, quando ele tinha que cantar refrão. Eu fico pensando, como é que o próprio vocalista do U2 precisa de dicas, né, para saber as suas próprias músicas? Então, isso é um exemplo de um grande artista que tem as suas inseguranças, né? E eu acho que tem shows muito complexos, às vezes, que precisa de uma estrutura muito grande, né? Tem muitos materiais hoje na internet, de ver o making-of do Michael Jackson, por exemplo, produzindo, né, o último show dele antes de falecer, e tantos outros, né, documentários que mostram as produções. Agora saiu recentemente um contando a história do We Are The World, que fizeram, né? Botaram 40 dinossauros da música para fazer aquilo, né? E a gente muitas vezes não parou para pensar o quão complexo foi aquilo, né? Do o Lionel Richie ter feito com o Michael Jackson, e ele, hoje, né, podendo compartilhar isso com a gente. Então eu acho que é isso, né? A dica que talvez a gente possa dar é para os artistas que estão começando, né? Tem que fazer, né? Tem que entender que nunca vai sair perfeito, né? Talvez saia um dia perfeito, mas a gente precisa estar fazendo, estar produzindo e com a prática, né? Como tu bem usou, horas de voo, isso vai se aprimorando, né? E Ronaldo, para a gente finalizar aí agora uma dica final, né? Nós falamos um pouquinho sobre redes sociais e agora surgiu também esse papo sobre os palcos, né? De o artista também se portar. Se tu pudesse resumir aí nessa tua última fala, né? Que dicas tu poderia dar para as pessoas que estão começando, querendo se posicionar na sua carreira profissional, tanto no digital quanto no orgânico? Algumas dicas finais aí para os nossos ouvintes e espectadores. Bom, eu diria que eu conheço muita gente talentosa que não vende, né? E muita gente meia boca que vende bem. Uhum. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Muitas vezes você tem conhecimento, você tem habilidade, mas não tem a atitude de ir lá e vender, oferecer o teu trabalho, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, né? Tenha seu valor, né? Saiba o valor que é o teu trabalho. Então, valorize-se, né? Claro, trabalhe em cima de uma margem de aceitação. Eu ouvi de um produtor aqui da cliente nosso que ele falou assim: eu queria poder vender alguns artistas pelo valor que eles acham que eles valem e pagar para eles o valor que eles realmente valem. Seria um bom negócio, né? Aham. Então, ter consciência do seu valor. Não é o quanto tu acha que tu vale, mas quanto o mercado está disposto a te pagar por isso, né? Ofereça a transformação. Lembre da postura. Você foi contratado para fazer uma festa, para fazer um show, para fazer um momento de alegria para aquelas pessoas. Você tem que entregar algo para as pessoas, não é para você. As pessoas não estão ali somente por tua causa, né? É, Existe uma máxima que diz o seguinte: trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco, né? Então, o artista ele também tem que ter essa consciência de que ele está ali para servir. De que forma? Com esse talento maravilhoso que poucos têm, que muitas pessoas vão lá, né? Então, tu tá ajudando as pessoas a chegar num nível de alegria que talvez sozinhas elas não conseguiriam. Então, tu tem uma responsabilidade nesse sentido. Então, seja maduro no sentido de prepara a tua voz, prepara o teu instrumento, vá lá de maneira séria, né? O teu cliente não é só aquele que te aplaude no palco, mas é a pessoa que te contratou,
né? Então, muitas vezes, o artista... Tem muitos artistas bons, a gente conhece muitos bons, mas tem muitos artistas, às vezes, que perdem um pouquinho a noção das coisas, né? Sim. Então, se tu foi contratado para ir para uma casa de shows, né? O cara que te recebeu da portaria, conversa com ele, né? Não precisa tratar bem demais, né? Não dê um valor maior do que a pessoa precisa também, né? Mas... Trata a todos com igualdade. Se eles te cederam um espaço, o espaço não é teu, o espaço é deles. Mantenha aquele espaço organizado, seja profissional. Se você fizer isso, as pessoas vão falar muito bem de ti em várias circunstâncias. Então, isso é extremamente importante para que tu comece a fazer um nome e comece a crescer de forma analógica e as pessoas vão querer te divulgar sobre isso. Quando tu entrega uma transformação, as pessoas elas vão querer comprar de novo essa transformação. Perfeito. E eu acho que isso tem a ver também com os próprios relacionamentos entre bandas, né? Às vezes você pega um artista, né, que trata mal seus músicos, porque o cara já está famoso, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente planta, né, mais cedo ou mais tarde a gente vai colher. Talvez leve tempo, né? Talvez não seja num processo curto, num prazo curto, né? Mas eu acho que existe essa lei da reciprocidade, né? E eu acho que é isso que conta, né, para o artista. Ele está sempre respeitando seus profissionais no entorno. O pessoal da técnica, né? Porque é o cara que vai lá preparar o equipamento de som para te subir no palco, ter a tua voz saindo bem, ter o instrumento saindo bem, né? Então é todo um conjunto, né? E alguma dica para o digital? Planeja. Esse é o fundamental. Planeja o que tu vai escrever, planeja o que tu vai entregar. Não faça as coisas pensando num resultado imediato, porque elas não vêm no resultado imediato. Elas podem de uma hora para outra estourar. Daqui a pouco alguém foi lá, comprou teu conteúdo e te levou de uma maneira muito mais longe. Agora, não te esqueça que tu tem um negócio. Teu negócio é a tua arte. Então, entregue no digital, entregue no analógico e faça um dar suporte ao outro. Então, o que custa daqui a pouco tu procurar alguém que tenha muito mais seguidores do que tu e dizer o seguinte para ele, pá, tu compartilha isso aqui comigo? Boa. Né? Então, muitas vezes as coisas acontecem não porque alguém viu lá, ele estava no banheiro lá e viu o vídeo teu e aí agora compartilhou e de 1.000 seguidores tu partiu para 30.000. Muitas vezes tem muita gente batendo na porta, conversando com alguém. Então, não conte só com o digital, não conte só com o analógico, né, o presencial. Faça os dois em conjuntos, que eu tenho convicção que o teu resultado vai ser muito melhor. Muito bom, muito bom, muito bom papo. Ronaldo, tuas redes sociais aí para compartilhar com a galera, quem quiser te seguir. Ronaldo Vargas NH, né, aqui pelo Instagram, Ronaldo de Vargas pelo Facebook. Eu tenho LinkedIn também, né? Então, Ronaldo Vargas lá no LinkedIn. Quem é comercial usa bastante o LinkedIn, né? Muito bom. E aqui sigam também o @TDM Educação, o podcast da Toda Música. No YouTube também, quem estiver assistindo, se inscreva no canal, que é super importante. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, músicos e artistas. E até o próximo TDM Cast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.